Olá pessoal, hoje eu venho dar algumas pequenas dicas de como iniciar o desenvolvimento no CH32V003, um microcontrolador RISC-V da empresa WCH. Ele é um microcontrolador de muito baixo custo. Você pode comprar ele no AliExpress em forma de pacote de 10, 20, e é bom comprar em forma de pacote porque não compensa você trazer só um, até pelo preço que é muito barato, e só um não compensa o frete. Então você pode comprar a rodo, né? Você pode comprar bastante peças. Você pode comprar tanto a placa de desenvolvimento, como você pode comprar o microcontrolador, o chip, o CI. No meu caso, eu comprei o chip, o CI. Eu não queria com a placa já montada, então comprei com o CI. No caso, esse modelo aqui, A4M6, ele é um SOP 16. Ele tem 8 pinos de um lado, 8 pinos de outro. Então, você pode comprar junto também, que não foi o caso que eu não comprei, poderia ter comprado junto, aquelas plaquinhas, umas plaquinhas adaptadoras. Para quem vai montar em protoboard, a pessoa pode comprar aquelas plaquinhas adaptadoras de DIP para SMD, para SOP 16. Ele não precisa de cristal externo. A única coisa que você vai precisar para fazer esse microcontrolador funcionar é exclusivamente um capacitor. Um capacitor de desacoplamento, um capacitor de valor pequeno, 100 nanofarads. Eu coloquei esse modelo aqui, mas poderia ter sido aquele de disco cerâmico, aquele marronzinho redondinho. Esse microcontrolador funciona de 3 a 5 volts. Mas o que eu recomendo para vocês? Vocês que estão começando agora, comecem já por 3 volts. Porque apesar de você poder trabalhar com ele em 5 volts, assim como o Arduino, como o PIC, é preferível começar em 3 volts, porque 3 volts é, em certa forma, um certo padrão. Inclusive os novos que estão saindo agora, os novos modelos, a maioria já é 3 volts. ESP32, ESP8266, STM32, alguns modelos. Então, é preferível começar por 3 volts, porque vamos supor que você está trabalhando em 5 volts. Você quer usar esse módulozinho aqui, esse W5500 módulozinho de internet. O que acontece? Este módulo funciona a 3.3 volts. Você pode alimentar ele por 3.3 volts. Você pode até mandar IOs de 5 volts. A alimentação 3, IOs de 5. Porém, se for uma memória flash, por exemplo, você não pode mandar 5 volts em nenhum dos pinos dela, que você vai causar queima. Então, para atender a maior gama de periféricos que você pode colocar no seu projeto, comece com 3.3 volts, que depois não vai ser difícil para você fazer integrações com outras peças. Bom, e o que nós temos no nosso projeto? Nós temos o programador WCH Link, que tem que ser na versão correta para funcionar com o 003. Muito bem. Aqui temos o 003, um capacitor de desacoplamento, temos o LED e o resistor para o LED. Em questão de conexões, o que a gente tem? Temos o GND marrom, o pino de programação, que é apenas um pino, e em vermelho aqui temos os 5 volts. Ah, mas você falou agora que não é melhor não usar os 5 volts. É melhor não usar no microcontrolador diretamente. Esse programador, ele tem fio laranja ali 3 volts,
e vermelho 5 volts. Por que eu estou entrando com 5 volts aqui? Porque é preferível que você já vá adquirindo o hábito de usar alguns componentes nos seus projetos. Por exemplo, você pode usar 5 volts para uma fonte de celular. Você pode usar uma fonte de celular para alimentar o seu projeto tranquilamente. Mas você vai acabar usando 3 volts. Por quê? Porque bem aqui tem um 1117. O que é um 1117? É um regulador de tensão. Esse daqui regula para 3 volts, certo? Então entra 5 volts no pino de cima, o de baixo é GND e o do meio sai 5 volts. E aqui esse capacitor aqui está entre o negativo e a entrada de 5 volts. Então é uma fonte simples e bem regulada. E qual a vantagem de usar o regulador de 3 volts? Você pode alimentar com qualquer fonte de celular. Você vai ter a tensão de 3 volts, vai ser mais compatível com a maioria dos periféricos que você colocar. Memória PROM, cartão de memória, adaptador de rede. E você vai ter o benefício ainda de com apenas um carregador, você ter a linha de 3 volts para alimentar os circuitos. E ainda, se algum outro circuito que você inseriu no seu projeto precisar de 5 volts, já está ali. É só pegar antes do regulador. Então, depois do circuito todo montado, como que a gente inicia a programação do nosso microcontrolador? Bom, o primeiro passo é baixar a IDE. Qual que é a IDE? Monriver Studio. A WCH originalmente disponibilizou o Monriver Studio, que era baseado em Eclipse, que eu até prefiro porque a IDE é muito mais tranquila de mexer, graficamente mais agradável e tem um terminal serial que fica direto na tela e você pode trabalhar muito mais prático. Porém, ela alterou o Monriver Studio, agora o Monriver Studio 2, que é baseado em Visual Studio, VS Code, certo? Então, lá no site, quando você for baixar, vai ter as duas versões. Mas baixe a versão 2, baseada em VS Code, porque provavelmente as versões anteriores vão ser descontinuadas. Então é melhor você já ir aprendendo na versão nova, certo? Você vai acessar o site Monriver Studio. Se tiver em chinês aqui em cima, só apertar em inglês, o site fica em inglês tranquilo e calmo. Você vem na aba de downloads, certo? E aqui, isso aqui que eu estava falando. Antes era o Monriver Studio, o de baixo, baseado em Eclipse. E agora é o Monriver Studio 2, MRS2, certo? Este é baseado no VS Code. Você vai apertar para baixar, o Chrome vai reclamar, vai falar que é um vírus, mas não é um vírus. Então, você salva o arquivo, lá em cima, manter. Você aperta em manter, se não der, você entra lá no gerenciador de downloads e pelo gerenciador de downloads do Chrome, você manda aceitar. Aí ele vai fazer o download corretamente e depois é só você instalar. Instalou, você vai criar o projeto dentro do Monriver Studio. Mas antes de criar o nosso projeto, o que a gente precisa, que é importantíssimo, primordial para tudo que você for fazer no 003 ou em qualquer outro microcontrolador, seja da WCH, seja da Microchip. Qualquer microcontrolador, da Expressif, qualquer um. No caso, o que a gente vai fazer? Baixar o datasheet e o manual de referência. São 2 arquivos PDF. Então aqui a gente tem o nosso datasheet e o nosso manual de referência, Reference Manual. Bom, qual é a diferença entre um e outro?
Bom, o datasheet tem apenas informações do componente. Voltagens, informações sobre os periféricos, empacotamento, que é o tipo do chip. E aqui, muito importante, o diagrama de blocos. Por aqui, você tem uma noção, de acordo com o que você vai criando um hábito de programar, você vai, pelo esse diagrama de blocos, você vai entendendo mais ou menos como funciona. De cara, eu vou falar para você, ele é um microcontrolador muito bom, mas por ele ser RISC-V, e assim como os ARMs são praticamente iguais, o que acontece? Os RISC-V e os ARMs, eles trabalham com um modelo de barramento. Então, o que acontece? Você pode trabalhar em 24 MHz interno, ou com o PLL você trabalha em 48. Ah, mas aí eu vou ter essa frequência toda na porta? Não vai ter. Não vai ter. O máximo de frequência que você vai ter trabalhando com PLL na GPIO, isso na GPIO, não nos periféricos, por exemplo, SPI. Estou falando de manipulação direta, que é com isso que a gente vai trabalhar inicialmente. Eu não vou trabalhar com periférico, I2C, não vou trabalhar com SPI, não vou trabalhar com ART, trabalhar exclusivamente com I/O. Então, a máxima frequência, apesar de estar 50 MHz aqui, a máxima frequência que você vai trabalhar é em PLL, rodando a 48 de núcleo, você vai ter 6.8 MHz de velocidade nos pinos da GPIO. Isso a gente vai ver para frente. Aqui nós temos o nosso mapa de memória com os endereços dos periféricos, endereço da memória interna, que pode ser gravada também, para aproveitar para salvar alguma variável, algum status, alguma senha que você queira deixar, você pode gravar na memória também. E uma das partes mais importantes que a gente vai usar muito é essa parte aqui. A gente tem o F4P6, que é o modelo de 20 pinos. Não é esse eu tenho. Esse eu comprei, porém ele é muito pequeno e eu não comprei o adaptador para ele. Esse é o modelo SMD, aquele quadradinho, que eu nem me atrevi a comprar. Eu comprei deste aqui, que é este aqui que eu estou mais usando. Ele tem 16 pinos, 8 de um lado, 8 de outro. Por essa pinagem aqui, se você não comprou a placa montada, é essa pinagem aqui que você vai usar para montar o soquetezinho que você mesmo vai fazer. E no referenciamento, no manual de referência, o que a gente tem? Aqui sim, aqui a gente tem todos os registradores, tem algumas instruções de como fazer a configuração do registrador, de cada registrador. É importante eu dizer que os RISC-V, os ARMs, não são como o PIC, não são como o AVR. Geralmente, os PICs e os AVRs, você apenas configura a direção da porta entrada ou saída e o estado, ligado, desligado. Aqui não. Antes de você fazer este processo, você vai ter que ativar os periféricos, porque todos eles vêm desligados. Então, você vai ter, por exemplo, antes de usar a porta A, C ou D, você tem que ativar o clock naquela porta. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer isso. Bom, para começo de conversa, eu quero dizer para vocês que o modo de trabalho que eu vou passar para vocês não vai ser um modo de trabalho, por exemplo, de CubeIDE, não vai ser um modo de trabalho de RAW, não vai ser aquele monte de função que eu não gosto de trabalhar, que para você piscar um simples LED, você tem que fazer todo um código inteiro.
você enche de linhas de código apenas para fazer um LEDzinho piscar. Então não vou trabalhar dessa forma, eu vou trabalhar diretamente com os registradores, que depois que vocês acostumarem, disto daí vocês podem até criar funções próprias para trabalhar. Dos registradores você deriva para uma Digital Write, para um PMode. Inclusive mais para frente eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Bom, então a gente vai usar a estrutura CMSys. O que é a estrutura CMSys? Eu fiz esse bloquinho aqui, mas eu acho que eu nem vou muito ler não. O que acontece? O CMSys, ele pega todos os endereços de memória e joga em um componente. No caso aqui, RCC é o início do endereço de memória do configurador de clock RCC, certo? Ele vai dentro de uma estrutura. A estrutura você acessa por seta, traço e sinal de maior, certo? Então, o que você faz? Toda vez que for relacionado a clock, você coloca RCC maiúsculo, traço, sinal de maior. E aí, quando você fizer isso lá dentro do compilador da IDE, ele vai te dar as opções já, quais que você vai configurar. Só que pelo datasheet você não precisa ficar adivinhando ali. Pelo datasheet você vai lá, você lê o que você quer fazer e tranquilo. Neste caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso RCC, vai apontar para o registro APB2, esse que está aí, certo? E no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a técnica de bitwise. E como que a gente configura? Bom, cada periférico está dentro de um bit, são 32 bits, cada registrador desse contém 32 bits. Então, cada bit é um periférico. Vai estar lá descrito o que é cada bit. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa estrutura que está na tela. Estrutura, struct. Você vai colocar RCC, o registrador. Você vai colocar um OR, operação OR, igual, abre parêntese, coloca um shift e o bit que você quer configurar. Se você coloca a opção de cima, ou igual, você liga o bit, certo? Então, isso serve tanto para configurar o RCC, como na hora de operar o port, o pino de liga e desliga do LED. E se você colocar um AND igual invertido, você desliga o bit. Seria equivalente a desligar o pino do LED. Só que nesse caso o clock do periférico, certo? E aqui estão alguns exemplos. Eu tenho meu RCC e tenho o meu configurador. Então eu vou lá no meu manual de referência, lá vai estar essa tabelinha que está indicada aí na tela, certo? Então, para ativar o clock no port C, para a gente começar a trabalhar com o port C, a gente vai ativar o bit 4. Bit 4, IO PC em IO, quer dizer, port C IO em Enable, ativado, certo? Então, vocês vão fazer igual o exemplo que está aí. Com OR igual, você ativa o bit. Ativou o bit, o port C automaticamente está funcionando. Então, a gente vai fazer isso para o A, para o C e para o D, apesar do A, eu não digo você que está começando a trabalhar com A. Nem o A e nem o pino, tem um pino aqui que eu vou mostrar para vocês que não trabalhe com ele. Você que está começando, depois você começa. Então a gente vai trabalhar. Mas por serventia, a gente vai ativar o A, o B e o C.
para ter todos os ports disponíveis para a gente trabalhar, certo? Então, a gente, sabendo disso tudo, sabendo do nosso manual de referência, do nosso datasheet, do CMSIS e de como operar o Bitwise, agora a gente vai botar isso tudo para funcionar. Então, eu já estou com a IDE aberta aqui. Eu vou até excluir esse projeto, Close Project, porque eu não vou usar, vou criar um do zero. Então, você instalou a sua IDE, então você vem aqui, ó, Create Monrival Project. No caso, eu vou vir aqui. Aqui eu escolho a minha lista. CH32V003. Esse é o meu microcontrolador. Espero que saia a versão 6, porque a versão 6 que eles estão prometendo muito. O meu A4M6, mas tanto faz. E Create. Aí você vem aqui na lista e seleciona o seu microcontrolador. No meu caso é o 003, versão A4M6. Vou deixar aqui este nome aqui, vou apenas colocar G. Create. Aqui, ó. Outra coisinha. Não use, agora que eu lembrei, não use espaço, não use caracteres especiais. Você vem em User e Main. Main, nosso arquivo principal. Olhe para vocês verem. Este daqui é um código que já funciona. A UART já vem ativada aqui. Porém, a gente não vai usar a UART. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um código limpo. Bom, então o que a gente vai aproveitar desse exemplo aqui? A gente vai aproveitar única e exclusivamente este include. A gente vai aproveitar essa parte antes do int. Você pode apagar tudo, porque é relacionado a serial. E o que eu vou aproveitar? Basicamente, vou colocar isto aqui para ficar mais visual. O que está dentro do while, no caso, esse colchete aqui bate com esse. Então, tudo que está aqui dentro também não quero. E aí, o que sobrou para a gente? O que está dentro do main. Aqui está o nosso while infinito com 1. E aqui está o conteúdo do main. Então, a única coisa que a gente vai aproveitar aqui desse pedaço de código é o nosso delay init. Sem isso aqui o delay não funciona. E por padrão a IDE já vem com delay milissegundos e delay microsegundos. Isso é muito importante. Então, este NVIC também não vou aproveitar. Então, do código inicial que veio para a gente, a única coisa que a gente vai aproveitar é este daqui. O System Core Clock Update. Isso é muito importante porque em certas partes o delay depende dele, baseado no clock interno do microcontrolador. E a nossa delay init para fazer o delay funcionar. Bom, então a gente já tem o nosso básico aqui. Temos o nosso main,
e temos o nosso while. Bom, por padrão, as bibliotecas já estão internas no debug.h. Só que o que eu gosto de fazer por padrão? Hashtag include, maiúsculas, hashtag include, como é uma biblioteca padrão, eu faço disso tudo aqui e coloco std io.h. Eu também gosto de incluir hashtag include std lib stdlib.h. Esses são os includes básicos para você trabalhar tranquilamente. As bibliotecas que você criar aqui, você deve, quando você for chamá-las aqui, você colocar igual o debug, com aspas duplas. Com aspas duplas aqui. E as bibliotecas do sistema com maior e menor. Então, esta é a base do que a gente vai trabalhar. E agora é a parte muito importante. Agora a gente vai começar a trabalhar no datasheet. No caso, no reference manual. Então, a gente vem aqui no reference manual. E a gente vem aqui nesse cantinho. E aqui tem todos os capítulos. Então, a gente vem em RCC. A gente vem em clock. Na verdade, não. Register Description. Pronto. A partir daqui tem tudo. Aqui a gente tem a descrição dos registradores de RCC que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai precisar trabalhar apenas em um aqui. Ou, dependendo do periférico que você vai configurar, em um e em outro. Mas geralmente são os de Clock Enable, ativador de clock. Então a gente vai procurar aqui. Vamos lá, interrupt, não vou trabalhar com a interrupção. Aqui, ó, periférico Clock Enable Register. Mas não é esse aqui, ó. Esse aqui é ativo DMA. Esse aqui ativa RAM, mas ele vem por padrão ativado. Aqui, ó. Este daqui que a gente vai trabalhar. Periférico Clock Enable Register. Bom, e aqui a gente tem, ó. A gente tem IO port A Enable. A gente tem IO port C Enable e o port D Enable. A gente vai ativar todos os três. Então, eles são o bit 2, o bit 4 e o bit 5. Bom, então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, já está perfeito. Ó. O que eu vou fazer? Já está a estrutura pronta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas copiar esse nome de registrador, copiar. Então, agora que a gente tem o subregistrador que a gente vai trabalhar, então o que a gente tem que fazer? Qual registrador? RCC. Bom, então a gente vai, tudo maiúsculo, RCC, espaço, maior, já deu as opções para você. Mas como a gente copiou, só colar. Beleza. Esse registrador que a gente vai trabalhar. RCC, a gente precisa setar o bit para ativar o clock. Então a gente faz uma ou igual. Abre aspas. Eu já ponho ponto e vírgula. E agora que eu mexo dentro das aspas. Ponho shift. E aí eu coloco o bit que eu quero ativar. No caso é o bit 2. Essa instrução aqui, vamos lá, vou dar um comentário.
essa instrução, vamos lá, ativa, clock do port A. Port A, clock enable. Beleza, isso aqui ativa o porte A. Qual que é a diferença para me ativar o porte C e o D? Bom, basicamente o bit. Então eu pego, seleciono, copio uma, duas vezes. O porte A está no 2, o C no bit 4 e o D no bit 5. Vem aqui, muda essa descrição. Não. Pode ser. E aqui o D. Não preciso comentar tudo. Eu que gosto de comentar. Bom, então aqui a gente tem o padrão. A gente já está com nossos IOs ativadas. E agora a gente precisa mexer na direção da porta, se é entrada ou saída. No caso do PIC, isso é o tris, certo? Se não me engano, no AVR é DDR, Data Direction. Então agora a gente vai para o datasheet mais uma vez para ver qual o registrador de direção. Aqui no datasheet a gente fecha o SCC e a gente vem no GPIO. No GPIO a gente vem em Register Description. Sempre esse, Register Description. Então agora a gente vai vir aqui, ó. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar Configuration Low Register. Aqui, ó, a gente tem todas as configurações que a gente precisa, certo? Então, a gente tem os modos de entrada ou saída. A gente tem modo de entrada 00, padrão. A gente tem 3 modos de saída: 10, 12 e 30 MHz. Eu recomendo colocar tudo em 30, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então coloque em 30. 1. E aqui a gente tem os modos quando é entrada, se é uma entrada analógica, se é uma entrada flutuante e se é push-pull, certo? No caso, pull-up e pull-down, porque ele pode ser tanto pull-up como pull-down, e você elimina resistores quando estiver trabalhando com botões. Então isso é muito bom. No modo de saída, você tem Universal Push-Pull, esse modo que a gente vai usar. A gente não vai usar o Open Drain, nem esses dois aqui, certo? Então, como funciona esse registrador? Você vai pôr a GPIO que você está trabalhando, você vai pôr esse daqui, ó, Configure, certo? No caso, o CX é o ACD, a I/O que você está trabalhando. E são 4 bits para você setar cada pin, certo? Então, você vai ter que configurar, por exemplo, a gente vai trabalhar de acordo com o referenciamento, o LED está no pino PD5, então na I/O D, certo? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. É interessante você criar uma função para fazer essa configuração, para ficar mais fácil. Uma pin mode, por exemplo. Eu vou fazer manualmente aqui e depois eu vou deixar um exemplo de função para você fazer essa configuração automaticamente. Mas para nosso entendimento, a gente vai trabalhar com bitwise agora, certo? Então a gente vai configurar a nossa PD5. Então a gente tem mod 0, mode 1, mode 2,
mode 3, mode 4, mode 5. E aqui no mode a gente tem um modo que é entrada ou saída, certo? Entrada ou saída, I/O, e a configuração dessa entrada ou dessa saída. Cada I/O você precisa configurar 4 bits. Então no modo 5 você tem o bit 20, o 21, 22 e 23. No modo, os dois bits de modo, como a gente vai trabalhar com 30 MHz, é 11. Então, o bit 20 e o 21 tem que ser setado em número 1, certo? E aqui, no caso de output mode, a gente quer um push-pull. Então, ele é 00. Geralmente, a gente não precisa setar quando é 00, só que eu prefiro setar. Então, como ficaria isso? 1, 1, 0, 0. 20, 21, 7. 22, 23, reset. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente copia esse CFGR aqui, configure, né? Copiar. E aí, aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar qual, ó, GPIO, no caso maiúsculo, GPIO, qual GPIO que a gente quer trabalhar? A D, então, D, para configure, a gente tem que setar igual, então, set 1 para, a gente tem que setar 2 bits, que são a gente tem que setar o 20 e o 21 para ser 30 MHz, 20 e 21. Então aqui 20, vou copiar aqui, Ctrl C, pode pôr na fritura, separando por ponto e vírgula, não tem problema. 20, 21. E agora eu tenho que resetar o 22 e o 23. 20, 21, 22, 23. Não, Ctrl C nisso aqui. Cola isso aqui. 20, 21. 22, 23. Qual que é a diferença? Reset. Então, and inverso. And inverso. Pronto. A nossa I/O já está configurada. Bom, depois disto, agora é tranquilo. Nós temos o nosso port ativado. Temos a nossa I/O setada para saída. E agora a gente vai trabalhar dentro do while fazendo o que a gente quer na nossa I/O. Então, para trabalhar com I/O, o que a gente usa? Aqui que está a questão. Para se trabalhar com I/O, a gente tem dois registradores. A gente tem o AltDR e o BSHR. Qual a diferença? O AltDR tem apenas um bit para você ligar e desligar a saída. O BSHR ele usa um bit para ativar e um bit para desativar. O que isso ganha? Você pode fazer uma função com o BSHR
e ter o dobro da velocidade comum que você alcança com o AltDR. Sem contar que o AltDR, se você fizer bitwise para setar um bit de cada vez, ele não funciona sem ter um delay entre eles. Hoje a gente vai usar o AltDR para ficar mais fácil. Mas o BSHR é muito melhor em conjunto com uma função. Vai ficar muito mais rápido. Aqui, ó, como funciona o AltDR? Você coloca o GPIO, a GPIO, coloca AltDR, copiar e apenas seta ou reseta. Você apenas seta ou reseta o pino. Então você liga, desliga, liga e desliga. Com aquele modelo de bitwise. OR, operação OR igual, você liga. AND, invertido, você desliga. Então, olha que facilidade. GPIO D para AltDR 7 Shift 5. Isto liga no nosso LED. E aqui agora eu vou pôr um delay. Aqui é case sensitive. Então D maiúsculo, delay, underline M maiúsculo S. Abre parêntese, ponto e vírgula. Então 1000. 1 segundo. Copio isto daqui. Ctrl C. Ctrl V. Ficou bagunçado. Certo. E aí, o que a gente faz agora? Um liga, o outro tem que desligar. Então, o que tem que desligar, o que a gente faz? AND inverso. Vamos compilar isso para ver se funciona. Rebuild Project. Compilou sem erros. Agora vamos fazer o download. Será que funcionou? Vamos ver agora. E aí está. Perfeitamente. Funcionando perfeitamente. Então é isto que você vai fazer. Tranquilamente. Você vai ativar o clock de todas as IOs. Pode ativar sem problema. É só para economizar energia, mas esse microcontrolador gasta muito pouca energia. Então pode ativar tudo. Não tem problema. Você ativa todas as IOs. Você configura cada pino, se é entrada, se é saída. E depois você só usa os registradores. No caso, o AltDR, que é para coisas simples. Se você tirar o delay, por exemplo, eu quero uma frequência alta. Então, o que eu faria teoricamente? Teoricamente, eu tiraria os delays e deixaria liga e desliga. Não vai funcionar. A não ser que eu coloque AltDR, esse daqui, não faça bitwise e coloque o valor completo, que só que aí eu teria que operar em todos os pinos, que não é, eu posso estar usando metade do poste para uma coisa e metade para outra. Então não funciona ali. Então, o que eu teria que fazer? Nesse caso, usar o BSHR. Como que o BSHR funciona? Vou mostrar rapidinho para vocês. O BSHR é o mesmo modelo. GPIO, número da letra da GPIO, BSHR. E aí, qual é a diferença?
no BSHR a gente não reseta, a gente apenas seta. A gente tem de 0 a 7 os bits de 0 a 7 para você setar. E de 16 a 23 você reseta aquele bit. Então você ativou aquele bit, o bit 22 vai apagar a GPIO 6, certo? É o inverso. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com a 5, vou fazer uma pequena modificação. Ó. Copiar. Aqui, ó. Então, BSHR. Viu que não fez diferença nenhuma, né? O modo de operar é o mesmo. Opa. BSHR. A diferença aqui vai ser sempre 7. Só que é o seguinte, setei 5. Então agora, para resetar o 5, eu tenho que pegar 16 e somar 5. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Rebuild. Não deu erro. Download. Download completo. Será que funcionou? E está lá. Funcionando tranquilamente. E o que você pode fazer para simplificar esse projeto do BSHR? Que eu recomendo você sempre usar o BSHR. O que você pode fazer para simplificar isso? Você pode fazer o seguinte. Sempre coloque 32, não, 16, que é metade, né? Sempre coloque 16 mais 5, no caso. Se for o bit 2 mais 2. Será que funciona? Download. Será que funcionou? E está lá. Tranquilo e calmo. A diferença é que agora, mesmo fazendo bitwise, você pode apagar os delays que o seu projeto vai rodar tranquilamente. Então é isso. Esse é o passo a passo. Você baixa a IDE, você baixa os datasheets para você estudar nos registradores. Você faz os includes igual estão aí. Cria um projetinho básico, uma função principal, um while para ficar repetindo seu código. E aproveita essas únicas duas funções que já vêm pré-programadas. A system core clock update e a delay init para você ter a função de delay. E próximo passo, ativar o clock no RCC. Se você ative, eu ativo por padrão todos as IOs. E o próximo passo é basicamente o que a gente está acostumado a fazer. Setar o sentido do pino e depois passar a trabalhar com I/O. O único complicador nesse caso seria a função de set direction, de pin mode, certo? Então, eu já fiz umas funções prontinhas, tanto de tris, de pin mode, como de I/O, de digital write, vamos dizer assim. Por que eu estou passando desse jeito aqui? Para você saber o fundamento de como funciona, para você saber trabalhar em qualquer registrador, qualquer interrupção, flash interna,
Então é importante você saber disso. Se vocês quiserem as funções prontas, comentem aí embaixo que eu trago um próximo vídeo mostrando as funções, destrinchando as funções e disponibilizando essas funções. Então é isso.